Meus amores, tudo bem? Hoje, Pro Michele vai falar sobre o que mesmo? Sobre moradias. Moradias? O que é moradia? Moradia é o lugar em que moramos, em que vivemos, né? São as nossas casas. Mas existem vários tipos de moradias. Não só moradia como a nossa, feita de alvenaria, de cimento, de tijolos, de blocos. Existem inúmeros tipos de moradias, né? E a moradia, para que serve a moradia? Por que nós precisamos de uma moradia? Nós precisamos da moradia porque nós temos que nos protegermos do sol, da chuva. Precisamos de uma moradia para vivermos, descansarmos, não é? Precisamos de água na nossa moradia, nós precisamos de conforto na nossa moradia, né? Para nós termos uma vida melhor. Por isso que nós precisamos da nossa moradia. Moradia, o lugar em que vivemos, o nosso lar. Se a gente não tiver um lar, uma moradia, onde nós vamos ficar? Quando tiver chuva, quando tiver sol, onde nós vamos dormir, descansar, ficar com os nossos familiares se não tivermos a nossa moradia? Então, a moradia é o lugar em que vivemos, em que moramos. Mas tem pessoas que não têm moradia, não é? Infelizmente, tem pessoas que não têm um lugarzinho para se proteger, para dormir, né? São os moradores de rua que não têm condições de ter uma casa. Vamos pedir a Papai do Céu por essas pessoas que não têm condições de ter comida, de ter moradia. E vamos agradecer pelo nosso lar, pela nossa moradia, né? E olha só, deixa eu contar. Tem vários tipos de moradia. Já já vocês vão saber. E a moradia tem um endereço. O que é o endereço? O endereço é o lugar em que essa moradia se encontra, onde essa moradia foi construída. Para eu chegar na sua casa, eu preciso saber do seu endereço. Qual a cidade em que você mora? Eu moro em Caetité. E em qual rua? Qual o número da sua casa? Só posso chegar na sua casa se eu souber a sua rua, o seu bairro, o número da sua casa. Porque na cidade existem muitas casas, não é? Existem muitas casas na cidade. E para nós chegarmos até a casa de alguém, nós precisamos saber o endereço, né? O endereço a gente vai saber através do nome da cidade, através do nome da rua e através do número da casa. É assim que chega as correspondências nas casas de vocês. Como é que o carteiro chega aí? Como é que ele sabe onde é a sua casa? Porque lá na correspondência está escrito onde é que você mora. E aí o carteiro lê rua, número da casa e o bairro. Ele lê e aí vai até você. E ele entrega as correspondências para quem compra coisas na internet. Aí chega lá nos correios, o carteiro pega a correspondência e leva até você através do endereço. É assim que chegam as coisas, né? Sua casa. Mas hoje em dia tem outros tipos de endereço também, né? Tem os endereços eletrônicos. Antigamente as cartinhas só chegavam por papel, escritas no papel, e chegava lá no seu endereço. Mas para escrever cartinha hoje tem outros meios, outros endereços, como o e-mail para chegar no computador e no celular. São outros tipos de endereço. E falando em moradia, na moradia tem vários cômodos, não é? A casa não tem várias partes? Isso, são os cômodos. As várias partes da casa são os cômodos. Então agora eu vou mostrar para vocês os tipos de moradia e vou mostrar também os cômodos de uma casa. As casas, elas são construídas de acordo
o local em que ela foi construída. As casas são construídas de acordo com a necessidade da pessoa que vai morar nessa casa. Se uma pessoa tem uma família grande, ela precisa de uma casa grande, se ela puder construir uma casa grande. Se a pessoa tem uma família pequenininha, às vezes não precisa de uma casa grandona para se morar, não é? Mas tem família pequena que também quer uma casa enorme. Lá nas cidades grandes tem casa assim, na terra, né? Casa térrea, e tem vários prédios e edifícios, porque na cidade grande a população também é maior, é enorme. Então as pessoas constroem muitos prédios, muitos edifícios em que tem moradias uma em cima da outra e do lado da outra. São os apartamentos, porque a cidade grande não tem muito território para construir tantas casas assim no chão. Então cresce para cima as moradias. Vamos já descobrir os vários tipos de moradia e também observar os cômodos da casa? Vamos observar alguns tipos de moradias. A oca é uma moradia da cultura indígena, feita com palhas, com galhos e com folhas. As palafitas são construídas em cima de estacas de madeira, devido às regiões alagadiças em que elas se encontram. Os iglus são construções de regiões de baixas temperaturas, feitos com blocos de neve e servem para as pessoas se protegerem do frio e do ataque de animais. A casa de alvenaria é construída com cimento, tijolos, blocos, pedras. Temos a casa térrea e a casa com andar, que é o sobrado. O prédio é um tipo de construção de moradia coletiva, em que existe apartamento do lado e em cima do outro. O palapique é uma moradia antiga feita com galhos ou madeiras unidas por barro. O telhado pode ser feito de telhas, folhas ou barro. Cômodos da casa. Agora vamos montar os cômodos da nossa casa. Olha só, olha a casa para montarmos. É uma casa de andar, um sobrado. Tá vendo? E agora vamos lá. O que nós vamos fazer? O que podemos fazer com essa parte? Acho que pode ser uma varanda. Será que tem móveis para uma varanda? Olha, temos uma cadeira de balanço, um banco. A varanda nós podemos usar para descansar, né, para receber visitas. Tá vendo? Nossa varanda. O que pode ser aqui? Acho que eu vou montar uma sala. O que nós fazemos na sala? Na sala tem o sofá, não é? Tapete. E pode ser colocado vários móveis para decoração. E na sala nós assistimos TV, conversamos, descansamos. Aqui está a nossa sala. Olha, tem mais cômodos para ser montados. Vamos montar a cozinha? Quais móveis tem na cozinha? Tem pia,
para lavar as louças, lavar os alimentos. Temos armário para guardar as panelas, os copos, os pratos. Tem geladeira para guardar os alimentos. Mesa, cadeira para jantarmos, almoçarmos. E na cozinha, cozinhamos. Por isso, precisamos de fogão. Pronto, a cozinha está ok. Vamos montar o banheiro. Quais móveis nós precisamos do banheiro? Precisamos do vaso. Olha o tapetinho do vaso. De pia, de chuveiro ou de banheira. Esse temos banheira. No banheiro nós tomamos banho, né? Fazemos xixi, cocô, lavamos as mãozinhas. Temos mais cômodos. Vamos montar os quartos. Quais móveis nós temos no quarto? Temos a cama. Aqui no quarto, nós dormimos. Temos guarda-roupa para guardar as nossas roupas. Nesse quarto tem penteadeira. Temos também uma estante nesse quarto para guardar livros, brinquedos ou pode ser sapateira, guardar os sapatinhos. Vamos montar o último quarto, um quarto de bebê. O que nós temos no quarto de bebê? Um berço. Berço. Temos também cômoda, o guarda-roupa. Aqui tem uma cômoda para guardar as roupas. Aqui é o tapetinho. Olha que quartinho lindinho do bebê. Está pronta, completa a nossa casa, os cômodos da nossa casa, com todos os móveis, quartos, cozinha, banheiro, varanda, sala. Completa a nossa casa, nosso sobrado. Olha, que legal! Amei! E espero que gostem e que aprendam bastante os tipos de casa e os cômodos. Beijinho, tchau, tchau!